Mais uma vez, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus e peço que os irmãos, quem tiver Bíblia, abra a sua Bíblia. Não perca o costume, eu sei que os irmãos estão transmitindo também o texto, mas quem puder, abra a sua Bíblia e permaneça com ela aberta, para rapidamente expormos a palavra de Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, como um relato de João, os 6 primeiros versículos. Evangelho de João, capítulo 14, os 6 primeiros versículos. Queria na noite de hoje, com os irmãos, rapidamente compartilhar o consolo do Senhor Jesus Cristo em tempos de crise. Que Deus em tudo venha a ser glorificado e que a igreja do Senhor possa ser edificada nessa noite. Está escrito assim: palavra do Senhor Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Queridos e amados irmãos e ouvintes, isso aqui é um texto da palavra de Deus, narrado pelo evangelista João, e a gente vai ter algumas lições dessa passagem na nossa vida, rapidamente. Antes de mais nada, eu queria comentar o contexto com vocês, que o Senhor Jesus falou essas palavras para esses discípulos. Certamente aqui não havia um contexto de bonança, era um contexto de crise. Se nós olhássemos no capítulo 13, amados irmãos, a gente veria que Jesus já havia falado para eles que não estaria com eles em alguns momentos. Estava bastante próximo à agonia do Getsemane e à crucificação, a sua morte vicária sobre nossas vidas. Esse momento, meus amados ouvintes e irmãos, era um momento de crise, um momento de dor. Você imagina você estar acompanhando, deixar tudo que você tem por um homem que aparece a você e diz que é o Salvador do mundo, começa a curar pessoas, expulsar demônios por 3 anos, e essa pessoa que é Deus diz a você que para onde ele vai, você não pode ir com ele, e ainda mais você será perseguido por causa dele, você será odiado por causa dele. Mas não somente isso, o contexto também era de crise, porque naquele momento da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, o traidor era indicado. O traidor foi apontado e ele falou: um de vocês que viveu comigo esse tempo todinho, que eu chamei, vai me trair, vai me entregar. E aquele discípulo estava agoniado de saber quem era, e Jesus fala quem é a João. Mas em terceiro e último lugar, era o contexto de crise, porque também um dos seus discípulos o ia negar. Jesus fala para ele que ele ia negar ele. Estava falando de Pedro, que ia negá-lo 3 vezes antes do galo tocar. O contexto não era legal. O contexto era muito pior do que nós estamos vivendo hoje, porque ali aqueles discípulos sabiam que o que esperava eles não era uma situação tranquila, mas ainda assim o Senhor Jesus Cristo os conforta e faz o seu último discurso, que João vai narrar dos capítulos 14, 15 e 16, consolando aqueles discípulos abatidos. Vai falar sobre a morada, vai falar sobre o caminho, fala sobre o Consolador, o Espírito Santo, fala sobre a videira e os ramos. E aí, amados irmãos, diante dessa crise todinha, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a quem viemos adorar, quem você está adorando na sua casa conosco, disse para eles: não se turbe o vosso coração, não fiquem perturbados, não fiquem angustiados, não fiquem com medo. E a gente podia perguntar: será que eles tinham motivo para não ficar com medo? Jesus dá muitos motivos para ele não ficar com medo. Eu selecionei aqui 9 motivos que eu e você precisamos lembrar para não termos medo das aflições quando elas vierem. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, confira comigo no verso 1, onde o Senhor Jesus fala o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Aqueles discípulos certamente conheciam o Deus das Escrituras. Era o Deus que havia salvado eles.
era o Deus que havia libertado eles do Egito, os pais deles, era o Deus que havia dado a eles a terra prometida, era o Deus que havia feito maravilhas e prodígios, que dava sua presença naquele tabernáculo, que colocava a nuvem de manhã, a coluna de fogo à noite, era o Deus que mandava o maná, era o Deus que tirou água da rocha através de Moisés, era o Deus que deu-lhes um rei, é um Deus que retirou-lhes do exílio. Esse era o Deus a quem esse povo estava adorando, a quem eles deviam se assegurar, não um Deus terreno, mas um Deus onisciente, um Deus que, como diria Salomão, nem os céus, nem a terra, nem os céus dos céus podem comportar esse Deus, um Deus que, como diria Davi no Salmo 139, que nos conhece no mais íntimo do nosso ser, que ainda que nossa substância fosse informe, Ele conheceu, e não somente isso, mas determinou todos os nossos dias no seu livro. Esse Deus era o Deus que os discípulos conheciam, o Deus que prometeu um Messias para eles, um Deus que disse que amou o povo, que disse: ainda que fostes infiéis, eu permaneço fiel com a minha palavra. Esse é o Deus que esses discípulos deviam se apegar no momento da crise, não somente isso, mas toda a sua vida. Era o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não fiquem perturbados, creiam em Deus, o Deus que vocês ouviram, o Deus que Moisés falou, o Deus que Jesus, Ele falou. Credes em Deus, um Deus onisciente, onipotente, onipresente, todo-poderoso, que não mente, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse Deus já era conhecido por eles, e eles deviam crer nesse Deus, eles deviam esperar nesse Deus. Mas não somente isso, em segundo lugar, esses discípulos não deviam ficar perturbados no meio da crise, na hora da crise, mas deveriam também crer em Jesus. Verso 1 aí: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, diz Jesus. Nesse momento, o Salvador do mundo, Ele não coloca-se como somente um revolucionário, não coloca-se como um religioso, mas se coloca como o próprio Deus encarnado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. E a resposta está muito clara no João capítulo 10, versículo 30, porque eu e o Pai somos um. João 10, 30. E aí, meus amados ouvintes, nós precisamos lembrar que Jesus, Ele é o grande eu sou, e João vai provar para a gente isso, em todo o seu livro, ele prova para a gente que Jesus, Ele é o grande eu sou. Ele falou em João capítulo 8, verso 58, quando falava com os fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. O grande eu sou que falou com Moisés, que disse a Moisés: vá a Faraó e diga que o eu sou mandou falar contigo. Esse eu sou agora se faz carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. De João, cheio de graça e verdade, e vindo a sua glória como unigênito do Pai. Ele é o eu sou pelos seus atributos, porque assim como Deus tem atributos, Jesus tem os mesmos atributos como o Pai e com o Espírito. Por isso que Ele falou: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta da salvação. Eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Em cada atributo você consegue ver que Ele é o provedor, como já foi dito aqui, que Ele é o sustentador, que Ele é o dono de todas as coisas, que Ele que pode nos dar vida, que Ele que tem o poder sobre a morte. Mas não somente isso, nós devemos crer em Jesus Cristo, meus amados irmãos, não somente pelos seus atributos, mas também pelas suas obras, porque as mesmas obras do Pai Ele também realizou. João detalhou em sete milagres que Jesus fez para mostrar que Ele não somente é 100% homem, mas é 100% Deus. Nós não estamos aqui diante de um lunático, de um louco, mas daquele quem diz que Ele é, que é o próprio Deus. Se você conferir comigo no Evangelho de João, se você lembrar comigo, você verá que o Senhor Jesus fez 7 milagres que mostrou o seu domínio sobre tudo e sobre todos. Ele transformou, em João capítulo 2, água em vinho, mostrando que Ele tem poder contra as leis da natureza e também tem poder sobre a criação. Ele curou o filho de um rei, de um oficial de um rei, para mostrar que Ele tem poder sobre toda a enfermidade. Mas também Jesus Cristo curou um paralítico que ficava esperando naquele tanque por muito tempo, mostrando que Ele tem poder sobre enfermidades também. Jesus não somente isso, multiplica pães e peixes, como já foi lido hoje, e como o cumprimento desse texto de Eliseu, de 2 Reis. Deus não somente cumpria, mas também cumpre hoje. Através desse cumprimento foi Cristo Jesus, o pão da vida. Jesus também anda sobre o mar, cura um cego de nascença, e por fim, Ele ressuscita Lázaro. Ele tem poder sobre a morte, Ele é a própria vida.
Preste atenção, meus amados ouvintes, nós não devemos temer a crise, devemos crer em Deus, mas também crer no Senhor Jesus Cristo. Mas em terceiro lugar, nós precisamos, amados irmãos, crer no Senhor Jesus, ser consolados, porque Ele prometeu, e na casa do Pai há muitas moradas, é possível chegar ao céu. Confira comigo no verso 2, na casa de meu Pai há muitas moradas, é possível chegar ao céu. Para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível. Ele pode nos fazer chegar ao céu, Ele pode nos levar ao céu. Ele é nossa escada, Jesus é nossa porta, Ele é o caminho que nos leva ao céu. É fato que o caminho é estreito, mas também é fato que no céu o número de eleitos, de pessoas que estarão com o Senhor é tamanho, é a quantidade de areias que há nas praias, nos mares, é uma quantidade muito grande. Você pode fazer parte, você que já faz parte, você pode se alegrar em meio à crise. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas não somente isso, Jesus fala no verso 2, que se assim não for, Ele não teria dito, pois vai preparar lugar. E é que é muito importante que você perceba esse texto, que Jesus preparou lugar para nós, quando Ele foi na cruz do Calvário e pagou o meu e o seu pecado. Porque nós, pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus, mas Ele se entregou por nós. Ele deu a sua vida no nosso lugar. Ele cumpriu os requisitos da lei, Ele tomou sobre si nossos pecados e Ele colocou sobre nós a sua justiça, nós a saber que cremos no seu nome, e aí abriu um novo e vivo caminho que nós podemos trilhar, o qual Paulo vai dizer que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele preparou o nosso lugar, não precisamos de outros meios, não precisamos de outras situações, porque já temos o Senhor Jesus Cristo. Ele preparou o nosso lugar, Ele abriu a porta para o céu, está coroado e intercede por nós, e um dia voltará para nos buscar e nos levará para o seu trono majestoso e glorioso. Mas além disso, meus amados irmãos, não somente nos preparou o lugar, mas Ele nos garantiu que estaremos com Ele no céu de glória. Confira comigo no verso 3, Ele fala: e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa promessa não foi feita por homens, não foi feita por profetas, foi feita pelo próprio Deus. Ele prometeu que quando Ele voltar, nós estaremos no seu nome, estaremos com Ele. Não somente prometeu que estaremos na casa do Pai, mas estaremos com Ele, porque muito melhor do que o céu é o céu com o Senhor Jesus Cristo. É com o Rei dos Reis, é com aquele que nós fomos criados para glorificar, é com aquele que é digno de toda honra e toda glória, e estaremos para sempre com Ele, nos deleitando nele, porque foi para isso que fomos criados, para glorificar a Deus e alegrar-se nele. Por isso, é a prova de que estaremos, a promessa que estaremos com Ele. Vai dizer João que essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ele não prometeu para você, querido ouvinte, irmão, que a nossa vida não teria crises, mas prometeu que apesar das crises, Ele estaria conosco, Ele estaria ao nosso encontro, Ele estaria nos dando alívio e consolo no meio da provação. É isso que Ele nos prometeu, e é isso que você pode se assegurar nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Mas em meio à crise, meus amados irmãos, em sexto lugar, nós precisamos aprender também que nosso Senhor Jesus Cristo, e podemos alegrar disso, que Ele é o caminho para chegarmos até o Pai. Confira comigo o verso 4, 5 e 6. E vós sabeis o caminho para onde vou. Aqueles discípulos sabiam o caminho. Jesus tinha mostrado para eles há muito tempo. Há 3 anos Ele estava mostrando que Ele era o Verbo encarnado. E Ele fala: vocês sabem o caminho para onde eu vou. Mas Tomé, com uma pergunta sublime, fala: Senhor, não sabemos para onde vais. Qual é o caminho? Como saber o caminho? E Jesus dá uma declaração das mais poderosas da Escritura Sagrada. Ele fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu queria chamar a sua atenção para essas 4 verdades que o Senhor Jesus falou para a gente. Em sexto lugar, não devemos ficar preocupados com a crise, porque Jesus é o nosso caminho. O nosso caminho não é a terra, o nosso caminho não é a tumba, o nosso caminho não é a morte, o nosso caminho não é a religião, o nosso caminho não é aqui, mas o nosso caminho é Jesus Cristo. É através dele que temos acesso ao Pai. Há caminhos que me parecem direito, mas o caminho deles é a morte. O caminho que traz vida, o caminho que traz a paz, o caminho que nos traz felicidade plena e salvação eterna é o nosso glorioso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. É Ele que você deve se apegar, porque seu maior problema não é o Covid-19, mas
mas o maior problema e o meu é o pecado. E só Jesus Cristo pode nos limpar desse câncer infernal. E se Ele nos livrar desse câncer, pode vir qualquer doença, qualquer tristeza que seremos abalados, mas certamente não seremos amedrontados, certamente não seremos separados do nosso Senhor e Salvador. Ele estará conosco, porque Ele disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz, Ele as conhece, e elas o seguem, Ele lhes dá a vida eterna, elas jamais perecerão e ninguém as arrebata de suas mãos. Ele é o caminho, Ele é a porta da salvação. Ele falou: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Mas em sétimo lugar, não devemos ficar preocupados com a crise, meus amados irmãos, mas devemos se alegrar no Senhor Jesus, porque Ele é a verdade. Não estamos firmados em vãs ideologias, em vãs sutilezas, em vãs doutrinas que vêm e passam com o tempo, mas nós estamos numa verdade que se compara com uma rocha firme, uma rocha angular, em que nós podemos construir nossa vida. Por isso Jesus, ele é chamado, nós entendemos que nós temos a cosmovisão a partir do Senhor Jesus Cristo. O que significa cosmovisão? Rapidamente seria como se nós tivéssemos um óculos, e essa lente é o que nos basta para nós olharmos toda a nossa vida, para olharmos nossa família, olharmos nosso trabalho, olharmos nossa igreja. Precisamos olhar à luz da palavra de Deus, como o pastor José Maria bem disse, precisamos olhar através dele, e aí sim, meus amados ouvintes, sermos confrontados e alegres com a palavra de Deus. Mas ainda, irmãos, Ele é a nossa vida. Nós não estamos submetidos, queridos ouvintes, à palavra de homens. Não estamos submetidos, amados irmãos, à existência falida da nossa alma. Mas Jesus Cristo, Ele é a nossa vida. Ele é aquele que nos dá a vida, Ele é o autor da vida, Ele é aquele que nós podemos regozijar, é aquele que nós podemos nos alegrar, que aparentemente não temos nada, mas temos tudo. Há uma canção antiga que o pastor Paul Washer sempre cita nos seus livros, que essa canção diz assim: em minhas mãos nada tenho, apenas na cruz me agarro, pois essa cruz ela é suficiente para lhe dar vida, para dar sentido para a sua existência. Você não precisa viver uma vida gélida, uma vida fria, mas uma vida fervorosa, porque a sua existência é na mão do Senhor Jesus Cristo. E por fim, meus amados irmãos e ouvintes, não devemos nos preocupar com a crise, porque Jesus, Ele é a nossa única esperança de irmos ao Pai. Ele prometeu para a gente: ninguém vem ao Pai senão por mim. Como é bom a gente se apegar a essa palavra, porque sabemos que não podemos ir ao Pai por nossos méritos, não podemos ir ao Pai porque somos bonzinhos, porque somos brasileiros, israelitas, ou porque somos brancos, negros, porque conhecemos muito ou conhecemos pouco. Não, mas apenas se confiarmos nos méritos de Cristo, se apenas confiarmos no que Ele fez por nós na cruz do Calvário, nós podemos ter a plena confiança que estaremos no Pai com Ele. Podemos ter a confiança de que não por nossas obras, como diz Paulo em Efésios, mas é pela graça, é pelo presente imerecido que Ele fez por nós. Você pode descansar nessa noite. Se você está ouvindo essa mensagem, não sei como você chegou até ela, você não tem o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, você pode confiar e descansar nele. Você pode, não somente nesse momento de crise, como o irmão Joninha disse, mas se apegar com Ele hoje, e hoje mesmo ter a certeza de sua salvação eterna. Nós não vimos prometer aqui a você que você não vai pegar a doença do coronavírus, nem vimos prometer aqui que se você tem ela, você vai ser curado de ela ou de outra enfermidade. Não, viemos aqui falar a palavra de Deus, e o Deus que vimos anunciar aqui falou que se você crê nele, não precisa ficar perturbado. Há moradas do céu que esperam a gente, que se nós morrermos hoje com o Senhor Jesus, você estará no céu, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, onde toda lágrima será enxugada. Jesus está de braços abertos ainda a todo aquele que clamar o nome dEle, porque Ele fala que todo aquele que invocar o nome dEle será salvo. Ele veio para toda tribo, raça, língua, nação, e você pode ter um encontro com Ele nessa noite, na sua casa, reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador de sua vida. E você que já teve, pode se alegrar no meio dessa crise. Nós não sabemos quando se ela vai passar, se vai ficar melhor ou pior, mas sabemos que nosso Redentor está por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Por isso a minha palavra hoje a ti é: descanse. Se você já o conhece, se não,
arrependa de seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força. Deus glorifique o seu nome sobre nossa igreja, sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos louvar o Senhor com um hino.